Sejam todos bem-vindos ao nosso Conselho de Classe. Esse é um projeto piloto do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, onde nós gostaríamos de aproximar cirurgiões dentistas e profissionais auxiliares da nossa autarquia. A coordenação desse projeto está com a doutora Cássia Desan, e hoje a primeira palestra será realizada no formato online, onde nós vamos discutir e discorrer sobre a nova resolução da Anvisa, a resolução 1002/2026. Lembrando a todos que essa nova resolução foi um trabalho realizado do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho Federal junto à Anvisa, para que nós tivéssemos na RDC um capítulo específico para a odontologia. Normalmente, quando nós tínhamos a resolução determinada para todos os profissionais, gerava uma confusão na hora de implementar dentro do consultório odontológico. Agora, nós temos um capítulo específico dentro da RDC para a odontologia. Então, acredito que, com o tempo, nós podemos aperfeiçoá-la e levar ao consultório odontológico mais protocolos de atendimento para que a gente possa atender a resolução da Anvisa. Esse é um anseio dos profissionais que nos solicitaram que esclarecesse sobre a nova resolução determinadas exigências da Anvisa em relação a essa resolução. Espero que todos aproveitem a palestra. E ao final da palestra nós teremos críticas, sugestões, para que nós possamos melhorar o projeto, trazer mais temas relacionados à odontologia e sempre no anseio dos objetivos de cada cirurgião dentista e profissionais auxiliares. Passo a palavra à professora Cássia Desan, coordenadora do projeto, que coordenará os trabalhos junto aos palestrantes. Tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, é uma grande alegria estar aqui. Simone, muito obrigado porque você aceitou esse desafio da gente começar a falar sobre a nova RDC. A gente está com sala lotada, então as pessoas não conseguem mais entrar. Isso significa que nós já somos mais de 300 pessoas. Sinceramente, eu não esperava que repercutisse tão bem, mas isso nos dá a dimensão exata da importância do tema e como a RDC ela precisa ser debatida, como a gente precisa se apropriar disso tudo. A boa notícia é que se tiver algum amigo perguntando por que não consegue entrar, vocês digam, por favor, que essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível no CRO Play. Eu vou fazer toda a força para que a partir da manhã a gente já tenha ela disponível no CRO Play. Então, Simone, mais uma vez, muito obrigada a você. Eu preciso também de um agradecimento especial à Ana Paula Traiano, que foram elas, né, que trouxeram esse projeto até nós, o professor Claudenir Rossato, que também fez a articulação, e todos os meus colegas conselheiros que prontamente aprovaram, né, que a gente desse início a esse projeto. Então, hoje é dia 28 de abril, é dia do trabalho e da saúde, da segurança e da saúde no trabalho, por isso que a gente está lançando hoje esse projeto sobre a nova RDC. Essa é a primeira de muitas aproximações que a gente pretende ter sobre esse tema. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Simone para que ela possa nos brindar, né, com os conhecimentos dela. Simone, a sala é sua. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, colegas, cirurgiões dentistas, profissionais da saúde bucal. Quero agradecer imensamente pelo convite, né? Eu fico extremamente honrada em receber esse convite, estar aqui junto ao nosso CRO, né? Para estar divulgando esse trabalho importante. Então, muito obrigado ao CRO pelo convite. Quero agradecer a Ana Paula, que fez essa intermediação, né? Quero agradecer aqui a minha instituição de ensino, que é a Faculdade de Campo Real, que ela está gentilmente cedendo esse espaço aqui, né? Quero agradecer aos meus gestores, ao secretário de Saúde de Guarapuava, ao pessoal lá da Vigilância Sanitária, coordenadora, a minha diretora Marlene Bonec, que é uma enfermeira incrível, sensacional, e a todos vocês, colegas, cirurgiões dentistas que estão aqui hoje, tiraram um tempinho aí do seu conforto do seu lar nessa terça-feira. Tá friozinho aqui em Guarapuava, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui em Guarapuava tá chovendo, tá frio, né? Então, uma noite gostosa para a gente trocar saberes, para a gente compartilhar um pouco aí da minha experiência. Eu trabalho
na vigilância sanitária há mais ou menos uns 14 anos, aqui no município de Guarapuava, né? Eu fiz uma especialização em vigilância em saúde e venho me dedicando aí, sou docente aqui da Faculdade de Campo Real, trabalho dentro da disciplina de biossegurança, né? Então, a biossegurança sempre fez parte do meu métier de trabalho, e agora apareceu a Anvisa, nos brindou, nos presenteou a nossa categoria aí no final do ano com essa nova norma regulamentadora, né? Que é a RDC 1002 de 2025. Eles lançaram, houve muitos estudos prévios da Anvisa, né? Inclusive teve uma consultoria pública antes de ser lançado, então já vinha há um bom tempo o estudo para lançar essa RDC. Isso para nós é um marco dentro da nossa categoria, porque nós não tínhamos uma legislação especificamente odontológica, né? Então a gente pegava recortes das legislações que eram de interesse, de estabelecimento de interesse à saúde, né? Pegávamos recortes da RDC 50, RDC 30, recortes da RDC 36. Então, nós não tínhamos assim, e às vezes os profissionais me perguntavam, Simone, qual que é a legislação? Eu quero abrir uma clínica odontológica, eu quero abrir um consultório odontológico, qual a legislação, né? E aí apareciam as RDCs, documentos robustos também, que o pessoal ficava, né? E agora não, para nós é importante que a gente tenha e venha a discutir essa nova RDC, né? Então, assim, gente, ela é um instrumento, são 33 páginas dessa RDC, mais ou menos 6 capítulos, é um instrumento extremamente robusto, é um instrumento denso, né? E que é meramente impossível a gente estar discutindo as minúcias e os pormenores aí, né, numa live de 1 hora e meia aproximadamente, né? A própria Anvisa vem fazendo webinários com os fiscais, né, dividindo em capítulos, para que a gente tenha o empoderamento e o conhecimento a fundo dessas RDCs. Então, hoje é só um start, assim, né? A Anvisa também sinalizou que vai estar lançando um roteiro de inspeção, vai estar lançando um caderno de perguntas e respostas para os próprios fiscais, né? A gente ainda, muitas respostas ainda ficarão abertas, né? A gente não vai conseguir ainda responder a todas as perguntas, né? Não teremos todas as respostas nesse momento. Mas uma grande parte a gente já consegue aí estar, né, respondendo. Então, compreendendo essa RDC 1002, né, e o critério de risco sanitário, essa RDC, ela traz uma quebra de paradigma. E ela traz uma quebra de paradigma tanto para o setor regulado quanto para o setor fiscalizado, né? Tanto para o profissional que está sendo fiscalizado quanto para nós fiscais, né? Eu, por já ter uma característica docente, assim, entendo que tentei já conduzir as minhas visitas de fiscalização tendo um caráter educativo juntamente ali com a aplicação da norma, né? E é isso que a Anvisa vem nos pedindo incansavelmente, que as fiscalizações tenham esse caráter educativo, né? E essa é a quebra de paradigma da própria vigilância sanitária em relação às fiscalizações, né? Enquanto o setor regulado, também existe uma quebra de paradigma, né? Então, quem está sujeito a essa RDC e por qual razão, né? Então, todos os profissionais odontólogos, independente do tamanho da clínica, independente do tipo de procedimento, olha, eu faço só ROF, eu estou sujeito a RDC, está sujeito a RDC, né? Então, todos estão sujeitos à norma. Na verdade, o que nós olhamos dessa forma é o critério do risco, né? E não o tamanho do serviço. É o risco que aquele serviço impõe. E os processos... Oi. Só se você me permite, está um pouco ruim para a gente enxergar a sua tela. Eu não sei se ele pode compartilhar a tela ou aproximar um pouco mais. A tela não está compartilhada? Não, eles estão vendo, acho que só a tela da prof. Compartilha a sua tela, então, para a gente poder enxergar, por gentileza. Estão enxergando a prof. Vocês estão me enxergando? Estamos enxergando você e a tela.
Ah, tá. Ok. Compartilhe a tela, então, por gentileza. A gente vai compartilhar, então. Só um minutinho. Tá bom. Onde que você tá nessa chamada? Deixa eu ver. E daí Foi? foi, agora dá full screen aí. Deixa eu ver. Cadê onde que eu tô compartilhando aqui, né? Uhum. Pergunta se tá bom. Tá bom? Agora tá top. Olha, Estão tirando bem onde que vocês estão me vendo bem? Sim, agora dá Tá. para ver a tela com o que você está dizendo. Dá Ah, para ver então. e dá até para ver até você numa outra aqui, tá ótimo. Ah, joia. Então, aí a questão, né, como nós estávamos falando, quem está sujeito à norma são todos os profissionais, né? É o risco sanitário que determina não o tamanho do serviço, né? Então, é aquilo que determina o que nós estamos fiscalizando ali, né? E os processos devem ser documentados e replicáveis. Então, essa RDC eu trouxe para vocês aqui dividido e a gente vai dar uma pincelada nos capítulos, né? E a primeira mudança que a gente se depara é que agora nós não tratamos mais os nossos instrumentais como instrumentais, né? Essa RDC traz uma nomenclatura para dispositivo médico, né? Então, dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, implante que é utilizado para a manipulação ali do diagnóstico in vitro, né? Antigamente, o foco antes dessa RDC, né? Durante muito tempo, a fiscalização se concentrou principalmente o que nós avaliávamos? A estrutura física, né? Então, a gente olhava as paredes, são lisa, lavável, impermeável, como que é o chão, né? Como são as superfícies, né? Quais são as dimensões, né? A presença de equipamentos necessários, né? E o cumprimento pontual das normas. Então, e agora esse modelo, centrado no que era visível antigamente, está sendo superado por uma abordagem baseada em processos e evidências. Ou seja, a mudança de paradigma, ela vem trazendo fortemente esse gerenciamento de risco. Como eu gerenciar o risco que o meu estabelecimento odontológico está oferecendo? Para quem? O risco que ele está oferecendo, tanto para o usuário, quanto para a minha equipe, quanto para a sociedade, né? Então, traz muito forte esse conceito de gerenciamento de risco, né? Então, no capítulo 2, né, as normas para a modalidade da assistência, ele traz ali a questão da responsabilidade técnica, do licenciamento e classificação dos serviços que prestam assistência odontológica, né? Então, como que vai se organizar todos os serviços odontológicos? Nós teremos que ter, então, um responsável legal, né? Então, são dois tipos de responsabilidade. O responsável legal, que propriamente pode ser o dono da clínica, né? Quando falamos uma clínica de grande porte, né? E esse responsável legal por essa clínica, ele deve instituir um responsável técnico, né? A gente sabe que hoje, dentro do CRO, tem essa exigência do responsável técnico, né? Mas esse responsável técnico, a partir dessa RDC, ele tem atribuições específicas dentro do estabelecimento que ele está ali gerenciando, né? Ele tem que ser um profissional habilitado e também dentro do serviço, além da responsabilidade técnica, tem que ter um RT substituto, no qual o RT substituto ele tem uma corresponsabilidade juntamente com o responsável técnico, né? E cada vez que exista uma mudança dentro dessa responsabilidade técnica ou a necessidade de que o responsável técnico substituta tome a vez, né?
o órgão sanitário, a vigilância sanitária deve ser notificado. E uma visão geral, né? Obviamente, isso depois a gente vai ter os desdobramentos de cada tópico aqui, né? Então, o responsável técnico, ele vai criar e implementar uma série de documentos de boas práticas de funcionamento no serviço, né? E ele também tem que garantir que os profissionais assinem todos esses documentos e dê ciência. Dando a ciência, eles estão assinando que eles se comprometem a estar realizando tudo que essa série de documentos de boas práticas, né, vem trazendo. E aí o pessoal, né, os comentários, falei, poxa, uma papelada, eu vou ter que... Então, é isso que eu trouxe para vocês nessa live, é um entendimento do porquê. Por que nós precisamos ter essa série de documentos? Não são documentos meramente de gavetas. Nós temos que fazer alguns documentos de forma que eles sejam, assim, simples, factíveis e extremamente que eles reflitam a realidade do serviço, né? Eu não tenho nada contra, absolutamente, né? Mas eu sei que tem um pessoal vendendo a pasta sanitária, da vigilância sanitária, todos os documentos. Tranquilo, é ótimo. Mas o que acontece? Durante a fiscalização, né? Eu vou chegar como fiscal, né? Então, eu estou falando aqui como fiscal, como dentista, né? Vou chegar e vou olhar e vou fazer uma checagem desse documento para ver se ele está compatível à realidade do serviço e se ele é realmente factível, né? Para que eu veja e que toda a equipe tenha um conhecimento. Por exemplo, às vezes em alguns estabelecimentos que a gente chega, eu falo, olha, eu gostaria de verificar o monitoramento biológico da autoclave. Olha, não posso te mostrar o monitoramento agora, porque a profissional que faz faltou hoje, né? São exemplos, eu estou trazendo exemplos práticos para vocês, né? A profissional que faltou hoje, ela que guarda, ela que sabe aonde fica esse instrumento. Então, o profissional cirurgião dentista, não é ele, pode não ser ele o executor do serviço, mas ele tem a responsabilidade de saber como está, né, aonde aquele documento se encontra, como ele é feito. Então, o responsável técnico, ele vai ter que implementar tudo isso e vai ter que repassar a todos os membros da equipe para que eles tenham ciência, né, e compromisso com essa série de documentos, né? Então, a responsabilidade é tanto do RT quanto do RT substituto. Então, a gente vai falar bastante, eu até comentei com a Cássia. Cássia, eu vou trazer bastante sobre essa questão documental, porque, assim, se você conversar com o pessoal da equipe de enfermagem, o pessoal da enfermagem é extremamente protocolado. Fazem uns pops, assim, eu tenho grandes amigas enfermeiras e dá gosto de ver, né, um POP, um protocolo da enfermagem. E para o dentista isso é uma novidade, né? Trabalhar com protocolo, trabalhar com POP, trabalhar com registro. Então isso tem que ser muito bem parametrizado para que o dentista entenda o motivo, porque se ele não entender o motivo, não vai fazer sentido ele estar realizando e estar escrevendo todos esses tipos de documentos, né? A partir do momento que faz sentido, faz parte, eu vou gerenciar melhor o meu estabelecimento. Se eu seguir tudo que diz dentro dessa série de documentos de funcionamentos de boas práticas, aí a coisa vai começar a fluir. Então, é nesse sentido que eu falo, realmente é uma mudança de paradigma, né? Então, conforme o artigo 6 de responsabilidade do responsável técnico, elaborar e implementar essa série de documentos de boas práticas de funcionamento no serviço odontológico. Todos os profissionais devem ter ciência, né? E esses documentos, eles devem ser atualizados rigorosamente, né? Eles devem ser revistos rigorosamente
Porque não é uma vez, ó, pronto, apresentei para a vigilância sanitária, nunca mais eu vou pegar essa série de documentos. Não. Eles são instrumentos que você vai utilizar eles dentro da rotina do atendimento de vocês, e eu vou mostrar isso agora para vocês. Porque mudanças estruturais, quando a gente fala, olha, não é mais permitido isso, mudanças estruturais, compra de equipamentos, enquanto fiscal, vou chegar e falar, olha, vocês vão precisar adquirir uma lupa, né? Então, tá aqui, ó, eu vou pedir uma lupa, vou deixar aqui a solicitação desse termo, vou dar um prazo para aquisição desse equipamento. Mas o entendimento de todas essas documentações é que um pouco mais, não faz muito parte da nossa rotina, vamos dizer assim, e que é a grande mudança dessa RDC. Então, o que foi muito legal que trouxe essa RDC? É que o CFO, né, e a Anvisa, eles unificaram algumas normas sanitárias, principalmente no que tange ali aos tipos de serviço e suas complexidades. Então, antes nós tínhamos algumas variações que, por vezes, as legislações se conflitavam, né? Agora, o que foi legal é que nós temos essa unificação de normas. E com o objetivo do quê? Sempre estar protegendo os pacientes e profissionais, né? Então, o que fala essa unificação dessas normas, né? Quanto às modalidades dos consultórios, né? Nós temos aí a divisão de modalidade por classe, por classificação. Modalidade de consultório individual, classe 1, né? Tipo A, com a sedação normal, sedação leve, né? Que tem aí mais ou menos uma dimensão de 9 metros quadrados, um consultório individual com sedação endovenosa, um pouquinho maior, mas ainda classe 2, tipo A, né, com 12 metros quadrados, e um consultório que tenha centro cirúrgico, já entra na complexidade tipo B, né, com 20 metros quadrados. E isso está previsto tanto na RDC 1002 quanto na norma do CFO. Tá? Essa unificação de normas, que é quanto à complexidade do serviço. Nós temos mais tipologias, mas, como eu disse, nesse momento eu não trouxe todas aqui para vocês, porque nós não vamos conseguir, né, discutir todos os pormenores. Mas temos outras modalidades também, além dessas complexidades aqui. Mas essas são as principais, certo? E dentro da estrutura física ainda, gente, antes nós trabalhávamos muito com a RDC 50. Agora, não vai mais ser trabalhado com a RDC 50. Então, essa RDC, ela traz uma certa liberdade para o profissional, né? A palavra é essa, é liberdade. Para que ele possa escolher qual a forma onde ele vai realizar, né, a estrutura da sua CME, que é a Central de Material Esterilizado. Então, o que antes, quando nós tínhamos um consultório, ele era passivo de fazer a esterilização, como dentro do consultório com uma bancada com barreira. A partir de 2 consultórios, a RDC 50 já nos trazia que a gente precisava de uma CME simplificada, com 4,8 metros de cada lado, com um guichê de passagem e saídas interdependentes. Essa RDC, o que ela nos traz? Ou bancadas com barreira, tá? Que ela é ideal para consultórios mais simples, né? Uma bancada com barreira, ou, né? Né? Ou uma sala única, ou seja, eu tenho aqui um ambiente exclusivo para minha esterilização, tá? Essa sala, mais ou menos, a dimensão dela, 4,8 metros quadrados, ou uma sala suja e uma sala limpa, né? Que é o modelo mais completo, é o padrão premium, né? E a gente pede que exista aí uma certa parcimônia dos profissionais, né? Ela trouxe essa liberdade, mas deve existir a corresponsabilidade dos profissionais, que se o serviço tem uma demanda grande, uma oferta grande, que a estrutura da central de material esterilizado, que de fato, para mim, é o coração da vigilância, né? Que ela seja compatível com os serviços ofertados dentro do serviço, né?
Então, nós tivemos essa, né, essa flexibilização, né, em relação à questão da central de material esterilizado. E aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês, né, a bancada setorizada. O que é a exigência para a bancada setorizada, né? Que ela tenha um fluxo unidirecional, né? Ou seja, onde você começa e a partir de um único sentido, ele seja realizado o processo. Mas que nessa bancada setorizada, eu tenho uma separação ali entre a área suja e a área limpa. Vocês podem ver nesse primeiro dispositivo que eu trouxe aqui, né, uma separação de mais ou menos, pode ser com vidro, né, uma superfície lisa, lavável, impermeável, que é a recomendação, né, e que tem uma altura de mais ou menos 50 centímetros, para separar os setores dessa única bancada, tá? Temos a sala única, que pode ser, né, com 4,8 metros, ou aqui o padrão ouro, que era quando nós trabalhávamos com o RDC 50, era uma exigência. Oi? Era uma exigência que a RDC 50 trazia para consultórios, para clínicas acima de 2 consultórios, né? Então, nós temos ali área limpa, área suja, de passagem e saídas interdependentes. E agora houve essa certa flexibilização, né? E o processamento do dispositivo médico, né? Então, agora, quando a gente fala de processamento do dispositivo médico, que seriam os instrumentais, desde o momento que esse dispositivo ele é utilizado, né? Que já compreende a primeira fase da limpeza, é a fase ali do transcirúrgico, né? Onde a sua auxiliar já vai limpando, fazendo uma limpezinha daquele instrumental, daquele dispositivo, para que não retenha sujidades, para que o sangue não fique ali secando, né? Então, a primeira fase já é ali no ato cirúrgico, né? Transcirúrgico, né? E o capítulo 4, ele traz as normas para o processamento desses dispositivos médicos, né? Então, quais são as etapas do processamento, né? Então, nós temos a limpeza, o preparo, a desinfecção ou esterilização, o armazenamento e a distribuição, com normas específicas para cada etapa desse processamento, né? Quem que pode processar? E aí, essa RDC traz bem claro, quem pode processar os equipamentos? É o próprio estabelecimento, isso está na redação da lei, né? O próprio estabelecimento é responsável pelo processamento dos materiais, ou ainda uma empresa processadora, uma empresa terceirizada, que tenha licença sanitária, que tenha um CNES habilitada para, né, realizar esse tipo de serviço. Eu não posso pegar o meu instrumental, colocar dentro de uma bolsa e levar no colega para esterilizar. Esse tipo de atitude, esse tipo de conduta não é indicada pela vigilância. Então, só quem pode processar, só quem gera, ou ainda empresas que sejam habilitadas e licenciadas pela vigilância sanitária. E quais foram as novidades que surgiram na limpeza, né? Então, está definitivamente proibido a utilização de detergente de uso domiciliar, né? A limpeza, ela deve ser rigorosamente feita pelo detergente enzimático, né? Devido à ação das enzimas sobre os instrumentais. E eu sempre digo, quando a gente fala de detergente enzimático, dentista, a gente não tem muito hábito de ler os rótulos, as preparações, né? Então, por vezes, a diluição desse detergente enzimático, o tempo de ação dessas enzimas em cima desses instrumentais, nós precisamos se atentar a isso, né? A diluição, a maioria deles, obviamente que pode haver uma variação de acordo com as marcas, mas é 1 ml para 1 litro. Essa diluição não deve ficar muito tempo, né? Deve ser diluído na hora que você já vai processar.
E o tempo de ação, alguns deles trazem que você vai deixar ele agindo por 5 minutos ou 10 minutos, e o que, às vezes, a realidade que a gente encontra é que a pessoa deixa lá de molho, né, na solução de detergente enzimático por 2, 3 horas, 1 hora, e isso aí, ele só vai favorecer o quê? A formação de microfilme bacteriano nos instrumentais, né, e vai acabar prejudicando. Eu brinco que ali, quando deixo o detergente enzimático, o instrumental de molho no detergente enzimático por 2, 3 horas, é o sopão de bactérias, né? Porque as enzimas que agiriam para fazer a remoção dessa matéria orgânica já perdem a sua atividade, né? Então, muito cuidado nessa hora, gente, com o uso do detergente enzimático. Por isso que na RDC ele pede lá que tenha uma pipeta dosadora, né? Para quê? Para que você faça a diluição correta desse instrumento, né? Totalmente proibido também a utilização de bucha, qualquer tipo de produto abrasivo, né? Bucha, bombril, palha de aço, né? Sabão gaúchão também não pode, né? Isso tudo é o que eu encontro na minha rotina de trabalho, né? Isso não pode. O que nós temos? Escovas adequadas para fazer esse processamento, né? São escovas de cabo longo, para que você não corra o risco de sofrer algum acidente na hora da lavagem desse instrumental, né? Machucar os dedos. Essa lavagem deve ser feita longe dos olhos, então tem que ser. E hoje em dia nós temos lojas na internet aí que vendem esses tipos de dispositivos já adequados à norma dessa nova RDC, né? E também traz a utilização do ultrassom. Eu gosto muito da utilização do ultrassom. Na redação da RDC, ele traz que ele deve ser utilizado para instrumentais que tenham geometria complexa, mas hoje em dia, poucos dos nossos instrumentais não têm a geometria complexa, né? Se for ver um forceps, se for ver uma pinça porta-agulha, né? Então, e também o ultrassom deve ser respeitado a diluição correta do detergente enzimático. O que eu gosto muito de indicar, né, para os profissionais, olha, mas e como que a gente vai adequar isso? Então, é uma dica, né? Nós temos detergentes enzimáticos umectantes, aí sim, chama-se detergente enzimático de pronto uso ou detergentes umectantes. É diferente do detergente enzimático para lavagem, né? Ele vai umectar o teu material. Aí sim, você pode deixar ele dentro de um recipiente, onde você vai espirrar ele e, dependendo da marca comercial, é o tempo de ação. Ele não vai fazer aquele sopão, ele vai umectar o teu instrumental, impedindo que ali a matéria orgânica fique ressequida e, consequentemente, mais aderida ao instrumental, né? Então, eu recomendo que os profissionais busquem, né, e leiam o rótulo, leiam a forma de utilização, porque é bem importante, ele ajuda muito na rotina de clínicas, né? Olha, em vez de você deixar de molho, você vai lá e coloca o detergente enzimático de pronto uso, dá 2 borrifadinhas, e aí, no final do seu expediente, você pode fazer o processamento adequado, com uma cuba ultrassônica, uma escova, uma imersão no tempo correto do detergente enzimático. Ok? Secagem, inspeção, avaliação e funcionalidade, né? A secagem deve ser feita, né, por secadoras de ar comprimido. Nós temos aí, e eu acho uma boa, e eu acho, né, não ganho das empresas, mas para quem tem um fluxo grande, as secadoras de instrumental pode ser uma boa pedida, porque não pode mais ser utilizado pano, de forma alguma. Esses panos perfex também não pode ser utilizado para secar instrumental. Não pode ser utilizado papel, toalha reciclado, né? Então, o material absorvente descartado não pode ser utilizado. Tem que ser um material de boa qualidade, de boa procedência. Mas por que isso, Simone? Para não deixar aquelas ferpinhas, penugenzinhas no instrumental, né? Então,
Então, ou você pode optar pelas secadoras, né? Aí temos o ar comprimido medicinal e também muito cuidado ali às superfícies internas, aos camulados, que inclusive a último webinar da Anvisa foi sobre como secar, né, esses dispositivos canulados, né? Então, muito cuidado agora com essa mudança, que não pode ser um material para secar, um material que tenha aí, não seja de boa procedência, né? E aí, após a limpeza, entrou uma nova etapa no processamento, que antes a gente não tinha muito hábito, que era fazer a checagem desse dispositivo médico. E como que eu vou fazer essa checagem desse dispositivo médico? E aí eu acredito que todos os profissionais, isso é um recurso que vai ter que ser adquirido, né? É uma lupa de pelo menos 8 vezes a ampliação, para que, e acreditem, gente, faz toda a diferença. A hora que você pega um instrumental e vai fazer uma checagem com a lupa para verificar se não ficou sujidade, se não ficou algum resquício de materiais como cimento, como adesivo, né? Para ver se não ficou alguma felpinha, né? Porque é comprovado que a esterilização, ela não se dá mediante algum tipo de sujidade, né? Por isso que a parte mais, eu sempre falo para meus alunos, o que vocês acham que é mais importante num processo? A limpeza ou a esterilização? A esterilização, professor. Não. Mais importante, dentro do processamento de instrumental, de dispositivo médico, é, de fato, a limpeza. Que a limpeza, se você não fizer uma boa limpeza e adequada e não remover todas as sujidades, o processo de esterilização pode ficar aí prejudicado, né? Então, essas são, olha aí, ó, o objetivo, a inspeção e o controle, né? Garantir a limpeza e integridade dos instrumentais antes do acondicionamento, inspeção visual com lupa de 8 vezes, verificar sujidades residuais, verificar corrosão, verificar dano estrutural no instrumental, né? Verificar ali, eu sempre digo, nós temos áreas críticas dos nossos instrumentais, que são ali as áreas onde nós encontramos as dobradiças, né? As áreas onde nós encontramos ali ranhuras, né? Nós precisamos dar uma maior checagem nessas áreas, né? Nessas áreas críticas, aonde às vezes falha ali uma limpeza, uma escovação, né? Principalmente em instrumentais que tenham ranhuras, que tenham dobradiças, né? Abrir as dobradiças, fazer essa inspeção, né? E aí, se houver algum problema, retorna ao processo inicial e faz o processamento novamente. Tem que voltar para a limpeza, ok? Totalmente, 100%, a gente recomenda... mas eu vou deixar aqui, eu deixo só para mim armazenar a estufa no meu consultório. Não, por gentileza, melhor remover a estufa, né? Então, está proibido, está expressamente proibido a utilização de estufa, né? O único método de esterilização realmente agora é a autoclave, né? Onde nós vamos ter aí os parâmetros de vapor, pressão, tempo e temperatura, né? Onde nós temos todos esses parâmetros que devem ser validados, e aí nós vamos falar de validação de esterilização na sequência. Né? E o que está proibido, né? Para a embalagem e para a esterilização? Está proibido papel craft, papel toalha, papel jornal, papel manilha, alumínio, plástico em ambos os lados. Então, assim, essa prática dos plásticos em ambos os lados é bem comum, né? O pessoal está utilizando, né? O que acontece? O papel grau cirúrgico, ele tem a face plástica e a face branca, né? A face branca é por onde entra o calor, né? É por onde entra o calor e vai circular para fazer a esterilização. E eu tenho plástico dos dois lados, por onde o vapor, né, sob pressão e sob temperatura, por onde ele vai entrar.
né? Ele não tem por onde entrar. E é a mesma coisa para o papel jornal, para o alumínio, né? Por onde vai entrar o ar sob pressão numa determinada temperatura para que seja feita a esterilização daquele instrumental, né? E outra coisa, gente, por favor, é proibido também o reprocessamento do papel grau cirúrgico. Não é incomum a gente encontrar o pessoal utilizando 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo pacote de papel grau cirúrgico. O que acontece? O papel grau cirúrgico ele tem uma trama que, se você olhar contra a luz, ele é como se fosse assim, tivesse microperfurações, né? Mas ele é como se fosse quase transparente. Quando ele é levado e ele passa pelo calor e ele passa por uma umidade, o que acontece é que esses poros eles fecham, né? Então, num segundo processo, já não tem como o calor entrar. Então, é por isso que é proibido reprocessar, porque ele perde aquela característica de ser poroso por onde o vapor vai entrar. Então, a sua esterilização vai ficar comprometida. Você não vai ter segurança de nada se você reprocessar um papel grau cirúrgico, né? As caixas metálicas sem perfuração também estão proibidas. Não tem como a gente levar uma caixa metálica sem perfuração por onde o calor, sob pressão, sob temperatura, por onde ele vai entrar para fazer a esterilização, se está hermético, né? Não vai ter todos esses parâmetros aqui que a autoclave valida, esses parâmetros aqui, mesmo temperatura, pressão e vapor saturado, ele não vai atingir uma caixa metálica sem perfuração, né? Então, são vieses assim que a gente tem que repensar, às vezes, algumas práticas, né, que a gente faz e que são práticas extremamente danosas, né? E aí, o que mudou também é a questão da monitorização dessa esterilização. Aumentou o prazo de validade. Então, eu recebo perguntas assim, é verdade que a validade passou para 6 meses? Mudou para 6 meses. O que a Anvisa fez? Né? Não foi a Anvisa, mas o que essa RDC traz? Ela foi mais segura na questão da monitorização dessa esterilização e ampliou, né, a validade. Ou seja, aí eu digo, muita calma nessa hora. Eu ampliou para 6 meses, mas a sua autoclave, o seu processo, todo o seu processamento de instrumentais, que até agora foi o que a gente falou, você seguiu a risca ele, e a sua autoclave, ela está validada, você fez todos os tipos de monitoramento, ok, 6 meses. Mas se você não fez, não tem como garantir, né? Não é 6 meses, aí tem que se repensar, né? Então, o que traz o artigo 78, né? Obrigatoriedade de um indicador tipo 1, que é uma fita zebrada, né? Um indicador químico, né? Você pode colocar esse indicador ali na parte plástica, né? E tem também umas outras fitinhas também. O indicador aqui ficou tipo 1, mas é o tipo 5, tá, gente? É um erro aqui do slide. É o indicador químico tipo 5. Nós temos o indicador químico tipo 5, que o que ele indica? Por que eu preciso colocar o indicador em todos os pacotes? Nem que seja a fita zebradinha na parte plástica, não na parte de papel. Por quê? Porque é ele que vai me diferenciar qual foi levada, qual instrumental, qual lote de instrumental foi levada na autoclave e qual não passou pelo processamento de esterilização. Então, esse aí é para isso que ele serve, apenas para mostrar que foi levado. Mas ele não me garante nada, ele só garante que passou por calor. Passou por calor, ficou marronzinho, tranquilo, tá? E ali nós temos aqui, ó, semanalmente, eu sempre digo, elenque um dia da semana, esse é o dia do monitoramento. E aí você vai colocar o indicador, né? O indicador
em todos os pacotes. O integrador químico, o que o integrador químico faz? Ele também avalia os parâmetros, né? Que parâmetro que o integrador, temos o indicador e o integrador. O integrador avalia também parâmetros como tempo, temperatura e pressão, tá? Mas o único que garante que matou os esporos é o monitoramento biológico, tá? Então, nós temos que fazer esses 3 tipos. Em todos os pacotes, nós vamos usar o indicador tipo 5, né? Para a gente ter a garantia e saber que aquele pacote foi esterilizado. Aí, uma vez por semana, eu vou fazer um monitoramento biológico da autoclave, juntamente com o integrador químico tipo 5, que é o pacote teste que a gente fala. Nós vamos colocar os dois num pacote, em 2 pacotes de papel grau cirúrgico, e vamos fazer esse teste e depois colocar e fazer os registros apropriados. Então, indicador biológico, todos os pacotes, integrador químico, juntamente com o monitoramento biológico semanal, e todos os ciclos também utilizar o integrador tipo 5. E isso está bem especificado no artigo 89 da nossa RDC. Tá? Posicionamento ao pacote teste, gente, isso que eu falei, que deve ser feito semanal, né? No ponto de menor circulação de calor latente, para ver se realmente esse calor vai atingir, né, todas as reentrâncias e as necessidades ali, né? Esse posicionamento garante que o ponto mais crítico da cama seja monitorado e assegurado a eficácia do processo em toda a carga. Então, uma vez por semana, nós precisamos fazer o pacote teste, pacote desafio, que é o que vai nos garantir que a nossa autoclave está com um monitoramento biológico, matando de fato todos os esporos, né? O integrador químico tipo 5, que os processos foram validados, né? E isso deve ser registrado, e o registro já vai entrar aqui, que a gente já vai discutir, tá? Então, antes a gente pedia monitoramento biológico semanal, monitoramento biológico quinzenal, mensal. Agora nós temos aqui, nos traz na íntegra como que tem que ser o monitoramento biológico. Todos os pacotes objetivos da esterilização devem ser identificados por uma etiqueta aplicada sobre a embalagem. Na embalagem de papel grau cirúrgico, a etiqueta deve ser fixada sobre a face plástica. Não fixar essa etiqueta, tá, na parte do papel, apenas na parte plástica. Tá? Nós temos hoje lojas na internet que estão vendendo essas etiquetas, né? É permitido a identificação direto no pacote, é permitido, com o quê? Com canetas aprovadas. Posso usar carimbo? Não. Posso usar caneta Bic? Não. Por quê? Porque é comprovado que o carimbo, a caneta, na hora do processo de esterilização, existe uma diluição dessa tinta, essa tinta pode penetrar dentro do pacote e pode estar prejudicando a esterilização. Então, o que a gente indica? Ou as etiquetas, né, que vai ser fixada na parte plástica, ou então canetas apropriadas para identificação. E essa caneta, ela deve ser compatível com o processo de esterilização, ela deve ser utilizada no momento correto, não depois que foi esterilizado, né? Antes da esterilização, e no local correto, que é na face plástica. Ok? Informações obrigatórias. O que eu preciso colocar? Por isso que eu falo que o uso das etiquetas, ele traz um certo conforto, né? Porque ali só ele já vem divididinho, o que precisa e tal. E se você não precisa, não tem obrigatoriedade de usar etiqueta, né? Ela só nos traz um certo conforto, né? O que a gente precisa, né? Ter de orientações na etiqueta, a data da esterilização, quem foi o responsável,
né, por preparar esse pacote, né, o lote da carga para a rastreabilidade interna dos mesmos pacotes e a identificação, tá? Quando o dispositivo não for transparente. Obviamente, o papel grão-cirúrgico transparente não depende ali de uma identificação, né? Então, a rastreabilidade é para isso, né? E aí, a gente pode fazer... O que seria essa rastreabilidade, né? A rastreabilidade é a capacidade de reconstruir o caminho. É eu fazer um rastreio desde o momento que aquele dispositivo médico foi processado, né? Se houver alguma dúvida, alguma falha, houve uma queda de luz, a autoclave foi aberta antes do momento certo, né? Ela não foi aprovada no monitoramento, né? Ou um questionamento na fiscalização, né? Você tem como reconstruir o caminho daquele pacote através da data, através de quem fez o processamento, através da identificação e todos os dados que estão ali disponíveis na etiqueta, né? Então, na prática, rastrear significa responder a perguntas como: quando que esse material foi esterilizado? Qual o ciclo? Foi o primeiro ciclo do dia? Isso você vai colocar. Hoje, dia 27, né? Primeiro ciclo, né? Responsável tal, né? Os parâmetros de pressão do ciclo foram ok? Tá tudo certo? Teve indicador? Teve indicador químico? Teve integrador químico? Foi um lote que tinha o pacote teste? Quem executou? Houve alguma falha? E se houve falha? Por exemplo, às vezes a gente encontra, o meu pacote saiu molhado. Se saiu molhado, houve falha, né? Se saiu suado, houve falha. Não tem como você estender aqueles pacotes molhados em cima da autoclave e esperar secar para você utilizar. Houve falha. E aí, através da rastreabilidade, você sabe exatamente aonde que houve falha. Qual que foi a falha? Foi vedamento? Foi muita água na autoclave? Ou teve algum processo que não foi muito material dentro dessa autoclave? E aí a gente precisa investigar qual foi a falha, o que está acontecendo que aquele pacote saiu, né, com danificado. Eu posso esterilizar de novo? Você vai ter que fazer o processo de novo, você vai ter que tirar e fazer todo o processo de novo. Não adianta você simplesmente reesterilizar aquele pacote, né? Tá? Independente do prazo estabelecido, né? E aí, antes, quando o pessoal fala assim, quanto vale, quanto tempo, qual é o prazo de validade, né? Eu falei, quanto tempo dura uma Ferrari? Depende do seu uso. Você pode ter uma Ferrari e sair e pode estourar ela na esquina, né? Então, aí também nós temos o prazo estabelecido, mas o material tem que bater critérios, né? Então, a embalagem está violada? Na hora de eu tirar da autoclave, eu rasguei minha autoclave, o meu pacote, eu perfurei? Não, tá. Reprocessamento obrigatório. Saiu úmido? Reprocessamento obrigatório. Tem sujidade? Reprocessamento obrigatório. Tem algum dano físico? Reprocessamento. E alterações na condição de armazenamento. Se colocou lá numa pia, teve um vazamento de água na pia. Eu não indico fazer o condicionamento em pia, mas teve uma vazamento de água na pia, reprocessamento, né? Tem o pessoal que gosta de pegar elástico, né? E coloca lá um monte de pacote esterilizado e põe o elástico. Isso aí pode danificar o seu papel. Não é recomendado o uso de elástico para você segurar aí os papéis, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de risco sanitário, né? Vamos resgatar um pouquinho, né? No contexto da vigilância sanitária, risco pode ser entendido como uma possibilidade de ocorrer danos à saúde, né? Você está causando profissional, o paciente vai buscar alguma coisa que favoreça a sua saúde e, infelizmente, sai de lá com um dano à sua saúde, né? Tanto do paciente, quanto do profissional, quanto da coletividade. Então, é isso que a gente está resgatando e que essa nova RDC vai trabalhar bastante nesse capítulo 5, né? Gestão da qualidade dos serviços odontológicos. Eu presto meu serviço odontológico, mas eu faço uma gestão de qualidade aqui.
Eu verifico todos os processos, eu tenho todos os protocolos, eu tenho todos os registros, eu tenho POPs, eu tenho requisitos gerais de boas práticas de funcionamento dentro do meu consultório, e é isso que aí que está a nossa mudança de paradigma, né? O serviço odontológico, ali no artigo 108 e 109, né, deve prover infraestrutura física, recurso humano, equipamento, insumo e materiais conforme a legislação vigente. E para isso, o que nos traz aí o uso de equipamento de proteção individual, né? Equipamento de proteção individual, gente, dentro dos quesitos de biossegurança, é inegociável. É inegociável. É inegociável o uso de jaleco, é inegociável o uso de touca, o uso de máscara, o uso de luva, né? É inegociável. Eu sempre falo para os meus alunos, uma escolha, uma renúncia. Você escolheu ser profissional de saúde, então você renuncia a algumas coisas, como você está lá, trabalhar com um terno, atender um paciente de terno, de gravata, ser um jaleco, ser uma touca, né? Então, é inegociável. Alguns quesitos a gente tem que repensar, algumas práticas, né? Por exemplo, as práticas de funcionamento também, como a norma da Anvisa número 63, que traz muito forte essa cultura de boas práticas, né? Que vai trazer o quê? Esse gerenciamento, essa parte de risco, de controle de risco. E aí eu trouxe aqui os conceitos fundamentais da RDC, né? Antes da gente trazer os documentos, é importante a gente compreender esses focos aqui que a RDC traz para nós de uma forma mais implícita, né? Procedimento. Ele não é apenas o ato clínico, é um conjunto de atividades assistenciais e operacionais que vão desde o preparo do ambiente, que vão perpassa pelo processamento dos instrumentais, o uso dos equipamentos e condutas diante de intercorrências. Então, quando a gente fala de, vou fazer um procedimento odontológico, ele perpassa por todo esse conjunto de atividades assistenciais, né? E o risco é a possibilidade de causar algum dano. Mesmo que esse dano não seja intencional, você deixando de tomar algumas providências e algumas atitudes necessárias, você está expondo, sim, a tua equipe, você está se expondo e você está expondo o seu paciente a um risco, né? Então, a documentação necessária, ela traz que você reconhece que tem o risco, né? Mas que você tem dispositivos e tem mecanismos para controlar esse risco, né? E a complexidade é o grau de invasividade. Tempo de atendimento, possibilidade de intercorrência, necessidade de resposta a emergências, né? E perfil dos pacientes atendidos. Um exemplo prático, por exemplo, né? Uma clínica que faz implantes. Ela não executa apenas o procedimento cirúrgico, ela também processa instrumental crítico, né? Porque implante gera instrumental crítico pela classificação de Spalding, utiliza equipamentos específicos de alta complexidade, aonde tem a necessidade aí de uma curva ultrassônica, sem dúvida, manipula materiais de maior risco e lida com possibilidade de intercorrências. Então, a documentação que essa clínica tem que ter, ela tem que perpassar por esses riscos, né? Ela precisa estar preparada para todo esse contexto clínico, né? E não só apenas ali, olha, faz o implante, ela tem que estar preparada para todo esse contexto no qual ela está inserida, né? E aí, para a gente não ter a confusão, né? Eu trouxe aqui para vocês, né? O que seria, né? Esses documentos que pedem e quais são as funções de cada documento. Então, nós temos o POP, né? O famoso POP. POP é procedimento operacional padrão, né? Ele é um passo a passo. O POP é um passo a passo, né? Ele descreve a atividade, como deve ser ocupada, ser feita e sempre da mesma forma.
Por exemplo, POP de lavagem de mãos. O POP, gente, ele tem que ser um documento conciso, um documento factível, um passo a passo, como uma receita de bolo. Faz isso, 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 isso. E esse POP, você pode fazer ele de forma impressa, plastificar ele, colocar em alguma um local ali que de fácil visualização dos profissionais, né? Para isso é importante que o POP seja extremamente simples, né? E que ele traga ali o passo a passo mesmo, né? E o protocolo vai orientar condutas, tá? Então, em situações específicas, que não são situações muito rotineiras. Por exemplo, um protocolo com acidente perfuro-cortante. A minha funcionária se perfurou, né, durante uma lavagem do instrumental. O que a gente vai fazer? Eu não tenho um protocolo definido para isso, tá? O que vai fazer? Vai pôr o dedo na boca, vai lavar, vai passar álcool, vai procurar UPA, vai deixar quieto. Qual a conduta que eu vou fazer mediante isso, né? E é para isso que nós temos o protocolo, para nortear essas condutas. Por isso é importante que o dentista saiba qual o protocolo para que a auxiliar saiba, que a recepcionista saiba, que a auxiliar de serviços gerais saiba, que todo mundo saiba. O paciente convulsionou durante o atendimento. Vamos chamar o SAMU, sem protocolo, vamos chamar o SAMU. Não, vamos chamar o bombeiro. Não, eu vou convulsionar junto com o paciente. Entendeu? Como que nós vamos fazer? Então, o protocolo, não, a gente tem aqui, a gente foi treinado para isso, nós temos ali bem parametrizado isso dentro do nosso protocolo de intercorrências, né? Então, POP, passo a passo, protocolo que orienta condutas e o registro é você provar, né? Não adianta chegar para a fiscalização e dizer assim, eu faço. Mas eu faço, você sabe que eu faço, Simone. Eu sei que você faz, mas eu preciso que você prove. Eu também não posso chegar lá para os meus diretores ou para quem quer que seja assim, não, eu sei que ele faz, na garantia sou idiota. Não, eu tenho que provar, né? Tudo que eu faço. O que está escrito se realmente foi executado. Eu não posso fazer um registro fake, porque isso vai depor contra mim também, tá? Então, nós vamos precisar de POPs, vamos precisar de protocolos e vamos precisar de registros. E isso tudo é naquela série de documentos de boas práticas de funcionamento que a RDC traz. Então, eu espero, gente, que vocês mais ou menos estejam entendendo o porquê dessa documentação, o porquê que essa documentação tem que ser necessária. E tem que ser documentos factíveis. Não precisa ser um documento assim, sabe, de alto. Não precisa. Mas documentos que transcrevam a minha realidade clínica. Né? Então, ali o artigo 110 nos traz de novo, né? É o RT, é o responsável técnico, que é o responsável técnico que foi habilitado pelo responsável legal e que tem um responsável técnico substituto. Tá? É ele que vai elaborar, vai implementar, vai fazer com que todo mundo assine, né? As rotinas do dia a dia, protocolo técnico, padronizado, procedimento operacional padrão e planos de serviços. E aí, outro exemplo, né? O exemplo que eu trouxe para vocês, do paciente que teve um mal-estar súbito, como que cada um vai reagir. Então, sem protocolo, vira uma bagunça, né? Com protocolo, né, a equipe sabe exatamente como que vai agir. E aí nós temos protocolos com intercorrências clínicas, protocolo de falha na esterilização. Ah, falhou minha esterilização, sem protocolo. Não, acho que não precisa esterilizar de novo. Eu li lá que não precisa. Não, mas a Simone falou na live que precisava. Não, mas eu li antigamente, eu aprendi com a minha tia da prima quando eu comecei a trabalhar com ela, que ela me ensinou que não precisava. Então, por isso é a necessidade de protocolo, né? Por exemplo, clínicas que têm alto fluxo de profissionais. Esses dias eu cheguei numa clínica e tinha lá um instrumental dentro da pia de lavar a mão. Daí eu falei, instrumental dentro da pia de lavar a mão. Ah, não, é que esse dentista ele vem aqui e só faz
ortodontia aqui no meu consultório. Então, quando você tem um protocolo, todos os profissionais, mesmo esses profissionais que vêm, né, vem uma vez por mês fazer tratamento de canal, vem duas vezes por mês fazer tratamento ortodôntico, esses profissionais, eles têm que estar cientes por eles seguirem a norma, porque não é depois, isso não o que é combinado antes não é desculpa depois, né? Então, você vê um instrumental sujo, contaminado, dentro de uma pia onde você faz a lavagem de mão e dizer, não, é porque o cara só vem uma vez por semana, não dá, né? Por isso a necessidade de protocolo. Então, dentro da minha realidade fiscalizatória, eu vejo como é importante esses protocolos, né? Mas não protocolo de gaveta, né? Registros. Registro é o que foi feito. Simone, você sabe que eu faço monitoramento biológico do autoclave? Tá bom, doutora. Cadê o registro? Ah, não tá aqui. Não sei onde foi parar. Perdi. Eu falei, não, mas eu preciso ver. Mas você sabe que eu faço. Eu falei, tá, mas eu preciso ver. Então, a prova, o registro são as provas. E são provas legais, são documentos legais. Ele é a seu favor. São documentos que traz benefícios para você, né? Eles comprovam o que você fez, né? Ciclo da autoclave, né? Indicador químico, manutenção de equipamento, treinamento de equipe, né? Treinamento de equipe, uma vez foi muito interessante, que eu fui num lugar, num hospital, fazer uma vistoria, e eu pedi, né? Uma das coisas, pedi treinamento de equipe, que é obrigatório, passar por sessões de educação em saúde, né? E eles me entregaram lá um documento que tinha umas descrições e umas assinaturas, mas não tinha o título. Eu falei, qual foi o título? Qual foi o tema desse treinamento, né? Daí ficaram me olhando. Eu falei, eu vou explicar para vocês por que é importante você ter esse treinamento de equipe redigido de uma forma correta. Porque eu posso colocar aqui, é um hospital, certo? Posso colocar aqui, ó, tá assinado por todo mundo. Como matar uma pessoa em 2 minutos. E todo mundo assinou. Que eu fiz um treinamento de como matar uma pessoa em 2 minutos. Né? Então, isso é muito sério, gente. Os registros são muito sérios. Eles têm que ser registros que tenham todo o embasamento e a seriedade que o documento merece. Com todas as, né? Ah, eu fiz. Quando você fez, como você fez, por que você fez, quem assistiu, qual foi o horário, né? Como que você trocou se veio alguém de fora ou não veio alguém de fora. Isso é muito importante, esse treinamento e o registro disso. Né? A gente avalia a coerência, né? Se é aplicável, por isso você pode dizer que você faz a esterilização e você faz o monitoramento, está lá no seu documento, você faz o monitoramento biológico todos os dias. Mas você não me prova que você faz todos os dias. E também não é necessário que você faça o monitoramento biológico. Mas está no seu documento que você faz. Qual que é a coerência? Qual que é a aplicabilidade disso, né? Eles têm que estar, né, atualizados, e a questão da evidência, né? Deve atender a 4 condições fundamentais. Acessibilidade, ele tem que estar. Toda a equipe deve estar ciente de onde estão esses documentos. Tá? Adaptação, né, à realidade, aprovação formal e a revisão periódica. Então, são os pilares da série de documentos. E aqui, gente, alguns conteúdos obrigatórios, né, que deve ter dentro dessa série de documentos, né? A primeira coisa é o projeto arquitetônico aprovado. Né? Então, principalmente, estabelecimentos novos aí, principalmente, todos devem ter, mas principalmente estabelecimentos novos não tem liberação de forma alguma se não tem o projeto arquitetônico aprovado, mesmo que seja um projeto de uma reforma, né? Ah, eu vou reformar, tem que ter o projeto, né? Tem que ter o plano anual de manutenção dos equipamentos, né? A gestão de RH com as descrições dos cargos das pessoas, dos profissionais que trabalham ali, né? O controle de saúde ocupacional, né? Plano de educação permanente, contrato com terceiros, segurança do ambiente, dedetização, desratização e controle de pragas e vetores. Outra coisa que essa
nossa nova norma vai ter é o núcleo de segurança do paciente. Nós já vamos falar sobre isso, né? Os POPs de lavagem de mãos, os processos técnicos, programa de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, programa de gestão de tecnologias, POPs de limpeza. Ó, aqui eu trouxe escritinho, né? Gestão de recursos humanos, manutenção preventiva, o compressor é considerado uma bomba, ele deve ter um plano de manutenção e prevenção corretiva, plano de gerenciamento de tecnologia. Quando a gente fala de plano de gerenciamento de tecnologia, é de todos os aparelhos que a gente tem aí dentro do nosso consultório, tá? As tecnologias que a gente usa ali, autoclave é uma tecnologia, né? Ultrassom é uma tecnologia. Então, são todos esses equipamentos e insumos que a gente usa, né? PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, e os protocolos, né? De higiene das mãos, os POPs de protocolo de urgência e emergência, e outros documentos normativos que lá, no artigo 113, traz um por um desses planos e protocolos, né? Então, a capacitação dos profissionais já deve ser feita no momento da contratação, né? Se for uma clínica de grande porte, para garantir com que esse profissional ele conheça já a rotina da clínica e depois, periodicamente, né, essa rotina, que seja ela atualizada, tá? De acordo com os registros documentados. Protocolo com um acidente material biológico, né? Isso é bem importante porque hoje, quando existe um acidente com exposição a material biológico, gente, nós temos aí um tempo também padrão ouro para entrar com a medicação necessária, se necessária, né? Então, nós não podemos esperar muito tempo para correr atrás e fazer os testes, fazer a notificação aí desse acidente, porque quanto mais rápido houver a intervenção, a resposta é mais rápida e mais segura para o profissional acidentado. Então, os POPs essenciais, limpeza, desinfecção, POP de processamento e esterilização dos instrumentais. Processamento tem todas aquelas etapas, né, que a gente já discutiu. A autoclave também é bem importante, gente. A nossa autoclave, ela deve passar por limpeza, gente. Ela deve passar por manutenção. Eu já vi cada autoclave que dá vontade de chorar, gente, sabe? Porque o pessoal faz, vou cuidar com a limpeza, vou cuidar com tudo isso que foi falado, né? Vou comprar a lupa e tal. Mas esquece de fazer a manutenção da autoclave, de fazer a limpeza, troca de borracha, né? E o descarte correto também dos resíduos, né? Lembrando que o descarte incorreto, até no meio ambiente, aqui na nossa cidade a gente teve uma situação bem séria em relação a isso, descarte de resíduos de consultório odontológico no meio ambiente, isso aí enquadra como um crime ambiental, sabe? Então é muito, muito sério isso, é uma situação muito conflitante isso, né? O descarte incorreto de resíduo de saúde. Então, todos os POPs, né? Então, um exemplo, né? O POP, ele deve explicar de forma simples cada etapa do processo. Como que eu lavei? Como que eu fiz a diluição? Né? Qual a marca do detergente enzimático que eu usei? Quanto tempo eu deixei ele em imersão? Né? Qual o instrumental que eu usei para lavar? Foi a escova, ok. Aí eu vou para a secagem. Essa secagem eu vou fazer com o quê? Eu comprei uma secadora, então ela é feita de dispositivo de secadora. Não, eu comprei lá alguns papéis importados, vamos dizer assim, papel de primeira linha para fazer a secagem, né? A embalagem, eu vou deixar ali, essa embalagem é importante, tá, gente? Que ao preparar essa embalagem, a gente deixe pelo menos uns 3 dedinhos de sobra ali para você poder fazer a abertura séptica, né?
a pena que eu não consigo demonstrar aqui, mas a abertura cética é um processo bem importante, que você, se você deixar ali, fizer, selar o pacote ali, muito rente com o seu instrumental, você não vai ter um lugar para você poder abrir e fazer essa abertura cética. Outra coisa que é bem importante, a gente está proibido a utilização da fita zebrada para vedar pacote, tá? É obrigatório a utilização da seladora. É proibido fita zebrada, é proibido chapinha, né? Aquela chapinha que as meninas passam no cabelo, é proibido, né? Tem que ser a seladora, né? E aí o POP de registro, né? Como que você vai? Não, a gente comprou a caneta, não, a gente vai pegar a etiqueta. Lembrando que está proibido o carimbo. Muita gente, vamos comprar, né, o carimbo, mas o carimbo não é indicado e nem autorizado, né? Um exemplo prático, né? Uma clínica pequena, sob pressão, né? Só tem uma única auxiliar e ela precisa preparar a sala para o próximo paciente. E a clínica atrasou e a recepção está cheia, né? Se eu não tenho uma rotina bem definida, ou se eu tenho uma rotina definida, mas que não foi treinada a minha equipe, ou uma rotina definida que não traduz a realidade do meu serviço, né? O que acontece? Vai limpar só ali o que está visível, né? É uma desinfecção feita de forma inconsistente, como dá, né? Materiais críticos já ficam sobre a bancada para ganhar tempo, né? E isso aqui o que ele mostra para a gente? Um risco imenso, né? É um risco sanitário imenso para o usuário, um risco sanitário ali para as pessoas que estão fazendo uso desse serviço. Então, por quê? Porque eu não tenho uma rotina definida. Se eu tenho uma rotina definida, se eu conheço essa rotina definida, se eu fui treinada para essa rotina definida, eu sei quais os pontos precisam ser higienizados primeiro e eu vou seguir a sequência definida. E não vou pular etapa, porque eu tenho o conhecimento que me foi passado através, né, de um POP e foi também, vamos dizer assim, com muitos critérios, né? Então, o que a vigilância sanitária passa a avaliar? Se o local, né, tem processos definidos, né, fluxos claros e documentados, executa processo de forma consistente, se as rotinas são seguidas de maneira padronizada. Assim, a gente vai meio que entrevistar as pessoas, né? Como que você faz isso? E não é só auxiliar, né? Eu sempre brinco, a gente às vezes tem uma tendência de terceirizar a responsabilidade. Não sou eu que faço, é ela que faz. Não, a responsabilidade é sua, né? Simone, Oi. o pessoal está sorvendo aqui cada gotinha e tem uma faixinha que aparece embaixo, assim, o app Zoom está compartilhado na sua tela. Clique no ocultar. Aí. I'm still afraid of somebody said, good morning. I'm still not afraid of morning. I'm still not afraid of money. Oi. I'm still not afraid of money. Então, voltando, né? Isso significa que a vigilância passa a avaliar o serviço, né? Se executa esses processos de forma consistente, né? E mantém as evidências objetivas dessa execução, né? Então, gente, o que eu falo não se trata, né? Eu procurei trazer exemplos da nossa rotina de trabalho, né? E eu volto a dizer, e eu acredito nisso que eu estou dizendo para vocês, gente, sabe? Eu acredito mesmo nisso, que não se trata de aumentar a burocracia, mas é reduzir danos evitáveis, tá? E promover a previsibilidade, né? Quando você trabalha na prevenção, né? E você trabalha a promoção, fica mais tranquilo, né? Fica mais suave para se trabalhar. E aí, gente, o que traz também, bem enraizado aí, que é uma novidade para nós, bastante, né? O núcleo de segurança do paciente, artigo 117, consultórios com mais de 2 salas, nós temos que ter o núcleo de segurança, uma obrigatoriedade de ter um núcleo de segurança
do paciente, né? Consultório coletivo, instituição de ensino, tem que instituir um núcleo de segurança do paciente. E o consultório individual, que tem um só, né, é o próprio RT que vai ser responsável pelo núcleo de segurança do paciente. E quando a gente fala de núcleo de segurança do paciente, é uma cultura, né? Porque nós temos que notificar eventos adversos que acontecem no nosso consultório. Os profissionais ficam temerosos. Eu vou notificar uma alveolite que eu tive no meu consultório, eu posso ser processado, eu posso sofrer sanções em relação a isso. Eu tive uma alveolite pós-cirúrgica no meu consultório, é um evento adverso. Mas não, gente, quando a gente faz a notificação para a Anvisa, ela é de forma totalmente anônima, não expõe dados, mas isso você vai estar colaborando por quê? Porque a gente tenha dados consistentes para estudos, para prevenção desses eventos adversos. Porque como que nós vamos prevenir eventos adversos ou eventos que nós não queremos que ocorram dentro do nosso consultório se nós não soubermos quais são eles? E a única forma de prevenir e de gerenciar é detectando aonde estão as possíveis falhas para apontar as possíveis correções. E o núcleo de segurança do paciente traz isso. Então, acima de 2 consultórios, tem que ser instituído o núcleo de segurança do paciente, tá? Consultório coletivo, também tem que ser colocado o núcleo de segurança do paciente. E o consultório individual é o próprio RT, né? Então, o que é a segurança do paciente? É uma estrutura organizada de atividades que cria culturas, processos. Isso que eu falei, é cultural, processos, comportamentos, tecnologias e ambientes no cuidado de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminuam os riscos, reduz a ocorrência de danos que possam ser evitados e torne os erros cada vez menos frequentes e reduz o impacto do dano quando isso ocorrer. Então, é fazer com que os danos e erros sejam menos frequentes e quando eles ocorrerem, né, que eles sejam com um impacto muito menor. Então, é importante, tem que se trabalhado bastante, eu acho que cabe uma live, de repente, só para se falar sobre o núcleo de segurança do paciente em serviços odontológicos, que agora a RDC vai trazer essa obrigatoriedade, porque ele deve ser notificado até através do sistema Notivisa, né? Todos os serviços que prestam assistência odontológica, né? Eles devem notificar e eles têm um prazo também, né? Para que essa notificação venha acontecer, ela é mensal e ela deve ser notificada ao 15º dia útil, tá? Então, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Então, tem até o 15 dia do mês subsequente, então se aconteceu um mês, eu tenho até o 15º dia do mês subsequente para mim estar notificando. Eu tive uma alergia medicamentosa, eu tive um implante que não deu certo, que faliu, não teve a osseointegração, eu tive uma alveolite, eu tive um óbito, né? Que o óbito entra como os never events, né? Que são os eventos que nunca devem ocorrer, que a gente evita ao máximo, né? Então, quando a gente trata de óbito, que são os never events, ele tem que ser, ou surtos infecciosos, né? Tem que ser notificados pelo sistema, entra lá, que é o sistema Notivisa da Anvisa. Como eu falei, cabe uma live só para a gente falar disso aí, porque ele é bem extenso, bem robusto, né? Mas aí vocês já vão ter um entendimento da necessidade, porque às vezes você fala, vai ter que ter um núcleo de segurança para você. O que é isso, né? Então, e aí o fluxo de gestão de qualidade? Eu trouxe aqui um catavento, né? Para a gente entender que esse fluxo, né? Ele perpassa aqui por capacitar equipes, por implementar a saúde, a segurança do paciente, notificar a Anvisa, elaborar a sede documental, né? É um ciclo de gestão que integra documentação,
capacitação, segurança do paciente, notificação, garantindo a melhoria contínua e a conformidade regulatória, né? A conformidade com as normas da vigilância, com a vigilância sanitária. Mais um programa, um plano de gerenciamento de resíduos, está acabando, pessoal, né? Então, o PGRSS, né? Desde o gerenciamento até a disposição final. Então, é você entender que você gera resíduos contaminados, né? E você precisa fazer a gestão desse resíduo, para que não corra riscos com a própria equipe sua, né? Às vezes, você não identifica um lixo contaminado de forma correta, você pode até comprometer a segurança de um usuário, ou de um coletor, né? Se você não deu a destinação correta para aquele lixo. Ele é uma coisa, ele entra como um problema de saúde pública, se você não dá, né, o destino correto, né? Então, como que eu tenho que fazer esse plano, né? Ele tem que, desde o momento que você gera aquele resíduo, até a hora que a empresa vai lá recolher, a empresa responsável pelo recolhimento faça essa coleta no seu consultório, né? Que é uma autoridade sanitária competente, né? Então, primeiro, saber como são os resíduos, né? A classificação dos resíduos de saúde ou não saúde, né? Segregar eles de forma correta. Não é incomum a gente encontrar material contaminado com sangue descartado no lixo comum, né? Tubete anestésico que é com vidro descartado em lixo comum. Isso põe em risco muita coisa, né? E aí, como que eu vou acondicionar? Como que eu vou identificar? Como que eu vou transportar ele dentro do meu estabelecimento? O meu armazenamento temporário, aonde que ele deve ser, né? Por quanto tempo eu vou deixar ele dentro do meu consultório? Por quanto tempo eu vou levar ele para a área externa, para o armazenamento temporário externo, né? Até a coleta de destinação final. Então, tudo isso é o que prevê o PGRSS, que está dentro do set de documentos de boas práticas de funcionamento, né? E aí temos o plano de gerenciamento de tecnologias, né? Como eu falei para vocês, as tecnologias são aquilo que a gente tem ali de produtos, de autoclaves, equipamentos, né? Dentro do nosso consultório, o próprio compressor, a nossa cadeira, todas as tecnologias que nós temos. Quando a gente fala tecnologia, não é tecnologia de computador, né? Então, é uma tecnologia de todos os equipamentos que nós temos dentro, né? Ele vem estabelecer padrão de qualidade, a manutenção, a própria manutenção do seu equipamento, da água do seu equipamento, da sua luz, da sua autoclave, né? Dentro, se eles estão, o seu ar-condicionado, se ele está funcionando dentro das condições definidas pelo fabricante, né? Se eu tenho algum teste que eu devo fazer para ver se esse equipamento está dentro daquilo que são as normas e protocolos nacionais e internacionais, né? E o plano de gerenciamento de tecnologias, ele deve ser atualizado sempre que uma nova tecnologia for adquirida. Olha, comprei uma secadora de instrumental, é uma nova tecnologia. E aí eu vou ter que inserir ela dentro do meu plano de gerenciamento de tecnologia. Como é que eu vou fazer? O que diz esse fabricante? De quanto tempo que eu tenho que dar uma manutenção para essa secadora? Né? Isso também está previsto nos artigos 130 e 131. 132 volta lá a falar do responsável técnico, que é responsável pela elaboração do plano de gerenciamento de tecnologia, PGT, né? Atividades de gerenciamento podem ser terceirizadas quando não houver impedimento legal, né? E aí deve ter um contrato formal, né? Os registros mínimos tem que ter a identificação do serviço, equipamento, detalhamento do serviço, assinatura responsável, frequência, conforme a orientação do fabricante. E conservação, né? E manter os meus equipamentos. Às vezes a gente vê lá a autoclave toda enferrujada, né? Né? Não é o ideal, né, gente? Não é o que... Proibida a reutilização de equipamento, medicamento que é de uso único. A gente vê
Infelizmente, não é incomum a gente ver a reutilização de equipamentos de uso único, né? Então, isso é bem importante, né? E outra coisa, quando a gente fala de gerenciamento de tecnologia, tem que ter uma empresa habilitada, né? Ó, limpeza de caixa d'água. Meu marido subiu no teto do meu consultório e limpou a caixa d'água. Não pode. Eu preciso de ter uma empresa que venha, que dê um laudo, né? Que tenha ali apto a fazer esse tipo de serviço, que descreva o que fez, como que limpou, né? Dedetização. Veio lá, meu vizinho tem uma empresa pequena lá, mas essa empresa não deu laudo. Não tem como, tá, gente? Eu mesmo fiz a limpeza e a manutenção na minha autoclave. Não é isso, é com uma empresa habilitada. Então, quando a gente fala de gerenciamento de tecnologia, é sobre isso. Tá? Então, em síntese, né? O capítulo 5, que estabelece um sistema robusto de qualidade para serviços odontológicos, baseados nos pilares de documentação, que é a série de documentação de boas práticas de funcionamento, capacitação de pessoas, segurança, conformidade e o cumprimento integral desses registros garante a segurança dos pacientes, profissionais e a qualidade assistencial do serviço. Então, a RDC não é apenas uma norma, é um compromisso diário de transformar cuidado em segurança e proteger vidas em cada atendimento, né? Ela traz fortemente enraizado dentro dela o gerenciamento do risco, os processos seguros, o controle de infecção e a segurança para o profissional e para os pacientes. Biossegurança é respeito, é ética, é cuidado e é vida. E aqui, gente, né, volto a dizer que biossegurança não é um protocolo, é um compromisso com a vida. Pessoal, seu interesse e presença fazem toda a diferença na construção de uma odontologia mais segura, mais humana e mais consciente. Peço desculpa por alguma coisa, não sei tudo, né? Também estou em fase de aprendizado, também estou em fase de atualização, mas eu acredito que a gente já está num caminho certo aí a percorrer, quando a gente acredita realmente que um processo pode dar certo e que ele pode ser desempenhado, sim, com excelência. Obrigada, pessoal. Simone, você pode parar de compartilhar a tela, por favor? Bom, pessoal, o que dizer, né? Show de bola. Simone, sem palavras para agradecer. Enquanto a gente vai entrando aqui na sessão de perguntas, eu coloquei aqui no chat um link de um pequeno questionário que vocês respondem assim em 1 minuto para vocês ajudarem o CRO a planejar as próximas ações que nós pretendemos levar sobre a RDC. Eu acho que ficou claro para todos nós que a RDC é um assunto complexo, extenso, que é um desafio e que nós, dentistas, não temos medo de desafio, que a gente vai sair fortalecido disso. Que nós precisamos de sucessivas aproximações disso, né? E mais que a gente vai sair fortalecido e a odontologia vai sair fortalecida sobre isso. E o CRO está aqui para apoiar vocês nesse quesito. Eu vou agora, Ana, começar com as perguntas, porque o pessoal absorveu cada gotinha, até a barra de compartilhar lá, o pessoal não estava satisfeito, não, porque estava pagando o texto. Então, Simone, a Fernanda pergunta para você, para quem precisa revalidar a vigilância sanitária nos próximos meses, qual seria o prazo para regularizar essas novas solicitações? Oi, Fernanda, tudo bem? Como que está parametrizado isso aí, né? Para quem precisa fazer a revalidação, né, da licença sanitária, a Anvisa estabeleceu que para estabelecimentos antigos, não sei se estão me enxergando, tá certo? Estou aqui Deu certo? Deu, a gente está te vendo. Então, para estabelecimentos novos, né, a RDC já entra full, né? Ela já entra com todos os, né, para os novos. Para quem está se formando agora, para quem está abrindo o consultório, já é a RDC na íntegra.
Mas para os estabelecimentos antigos, nós temos até o dia 16 de dezembro de 2026 para regularização. Ou seja, né, pessoal que tem agora ainda esse ano, ainda não está valendo, né? Pessoal que já tem um estabelecimento aberto. O prazo é até dia 16 de dezembro de 2026. Ótimo. A próxima pergunta aqui é do Instituto Carina Cancela Saúde Integrativa. No consultório com uma cadeira, como fica o RT substituto? Existe já um modelo novo destes documentos e os mesmos serão disponibilizados pelo Conselho? Karina, eu posso falar que o Conselho ainda está amadurecendo, essa é a primeira aproximação mesmo, né, como a gente falou, e a gente ainda não tem documento nenhum para ser disponibilizado, mas a gente pretende auxiliar vocês na construção desses documentos, mesmo porque eu acho que a fala da Simone deixou bem clara, né, que existem coisas que são de domínio comum, mas ela precisa estar personalizada para cada realidade. Mas, Simone, eu queria que você também comentasse. Então, assim, é uma linha bem, né, tênue aí a questão de fornecer documentos, porque a vigilância, ela vai interpretar esses documentos de acordo com a sua realidade, né? Então, se você tem alguns documentos pré-fabricados, pré-prontos, né, talvez esse documento ele não venha de encontro com a sua realidade, sabe, Karina? Você precisa colocar exatamente como que é lá no Instituto Carina, como que você trabalha para que esse documento seja validado, né? Então, o CLO está construindo documentos, né? Talvez ele não tenha como alcançar todos os estabelecimentos aí, né? De uma forma que esse tenha a tradução aí da realidade. Mas, assim, posso dizer, quando for construir os documentos, não precisam ser documentos muito, sabe, muito pesados, de difícil interpretação, de difícil linguagem, mas documentos simples para que você consiga fazer e colocá-los em prática. Pessoal, já são 9h40 praticamente, então aqui eu vou agilizar as perguntas, acho que a gente tem um deadline aí até 9h45, que a gente precisa encerrar, né? Todos nós precisamos descansar também. Já antecipadamente peço desculpa àqueles que não puderem, não foram atendidos nas suas perguntas, mas depois a gente pode conversar via Instagram do Conselho. Como eu disse, reforço, é um projeto em construção e a gente precisa da participação de vocês, inclusive respondendo esse questionário que eu botei aqui o link no chat. Então, aqui da Daniela. No caso de uma clínica com 2 consultórios, 2 áreas de atendimento, se for optado por bancada setorizada, seria uma bancada setorizada para cada consultório, / área de atendimento, ou poderia ser apenas uma bancada setorizada para ambos? Seria, no caso, se você tem 2 consultórios e optou por uma bancada setorizada, é uma bancada por cada, né, por cada consultório, no caso, tá? O que eu oriento nesse caso? Se tiver algum local que você consiga fazer uma sala que adequa as 2 consultórios, aí acho que seria legal, né? Para aqui. Às vezes, a gente indica que o processamento do instrumental, ele seja feito fora do atendimento horário clínico, entendeu? Fora. Então, e às vezes pode ser que num horário um consultório esteja em funcionamento, no outro horário ele não está, né? Então, vocês vão ter que ver bem como que vai ficar parametrizada essa rotina. Mas o ideal mesmo é que cada consultório tenha a sua bancada. Tá. Simone, eu vou juntar todas as perguntas, porque vieram várias perguntas sobre como anotar os pacotes. É sobre a caneta, o tipo de caneta, a marca da caneta, qual é a caneta que a Anvisa recomenda, né? Então, como que deveria ser feito qual caneta, se você teria até alguma marca para indicar? Olha, eu não ganho nada, tá, pessoal? Mas eu vou dizer onde que eu, às vezes, referencio o pessoal, né? Eu sei que tem mais, né? Mas é uma caneta específica, né? Eu tenho algumas profissionais que eu gosto muito. A doutora Mônica Romero, ela, né, se vocês quiserem seguir,
sempre estou trocando ideia com a doutora Mônica Romero, lá no Instagram, né? Ela pode ter indicações e tem os locais. E tem um site, que é uma loja na internet, que é também uma doutora Mônica, se não me engano, e chama Biossegurança Sem Estresse, né? Lá nessa loja, eu tenho outras também, gente, mas é a que eu vou me recordar aqui no momento, tá? Lá tem essas canetas, tem a caneta, tem a etiqueta, tem a escova, tem o negócio dosador. Então, tem esse site lá, essa loja, que na internet chama Biossegurança Sem Estresse, que pode dar. Essa não pode ser caneta BIC, não pode ser caneta, né? Por essa questão da toxicidade da tinta. Gente, eu estou tentando contemplar pessoas diferentes, porque algumas pessoas mandaram 4 ou 5 perguntas, então estou tentando contemplar gente diferente, tá? Então não se zanguem comigo se às vezes a sua pergunta não entrou. Estou tentando pelo menos um de cada um. Então, a doutora Michele Cagliari. Mas o protocolo de conduta em emergências médicas e de acidentes biológicos devem estar anexados ao POP, ao Manual de Boas Práticas? Sim. Na verdade, doutora Michele? Isso? Michele. Na verdade, Michele, é uma série de documentos, né? Então, nessa série de documentos é que prevê todos esses instrumentos, tá? Nessa série eu tenho os POPs, que é um passo a passo, né? POP de lavagem, é o passo a passo, como você vai fazer. E o protocolo de urgência é um protocolo que ele vai fazer parte dessa série de documentos. Que é o que o pessoal fala, passo da vigilância. Então, o protocolo de urgência, né, para pacientes, né, de urgência e emergência para intercorrência com o paciente, ele vai fazer parte dessa série de documentos de boas práticas de funcionamento, juntamente com o POP. Essa série de boas práticas de funcionamento, o que ela prevê? POP, protocolo e registro, conforme aquelas definições que eu trouxe para vocês. Tá bom. Deixa eu pedir uma coisa, César. Você pode projetar, por favor, o QR Code da avaliação, se alguém quiser ir fazendo pelo celular? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Aqui é mais um desabafo, Simone, de José Henrique. Ele fala assim, mas aí um RT de saúde pública tem que ser apenas RT para implementar tudo isso, porque são muitas responsabilidades. O que você me diz desse desabafo, comentário de José Henrique? José, sou funcionária pública também, sei exatamente as fragilidades do serviço público, já foi questionado. Serviço público vai ter que se adequar a RT? Vai ter que se adequar a RDC, não tem como. E aí eu digo o seguinte, a questão é que a construção desses instrumentos, a construção, né, não demanda de recurso financeiro, não demanda a construção desses instrumentos que a gente precisa, demanda do quê? De uma conversa, de um gerenciamento, de uma troca de experiência, né? No serviço público nós temos a oportunidade de trabalhar multidisciplinarmente, então, né? Utilizar aí o conhecimento também da equipe de enfermagem. Então, assim, o serviço público vai ter que se adequar, né? Só que dentro do serviço público nós temos a fortaleza de poder se adequar de forma multidisciplinar. Então, a gente pode, por exemplo, a gente está para fazer um evento aqui que eu convidei uma enfermeira da nossa Secretaria de Saúde que está implementando o núcleo de segurança do paciente em todas as unidades básicas aqui de Guarapava. Ela sabe muito, né? Eu fui lá e falei, amiga, pode falar para os dentistas sobre o núcleo de segurança do paciente, né? Então, a gente tem que utilizar isso, serviço público, a gente tem que sair da caixinha, ir atrás e pedir ajuda aos colegas mesmos, né? Isso aí não tem. Corroboro com você a dificuldade do serviço público, mas ele vai ter que entrar de um jeito ou de outro, um pouco mais demorado, com um pouco mais de burocracia envolvida, porque depende de uma série de coisas, mas ela vai entrar nesse marco regulatório também. Gente, eu não consigo, eu tenho que dar um spoiler aqui. A ideia é que a gente, a partir dessa primeira interação, a gente vai fazer oficinas setorizadas pelo Paraná ao longo do tempo,
para poder ajudar vocês, a quem tem dificuldade para construir os seus POPs. Então, chefiada aí pela Simone, pela Ana Paula Traiano, por mim, pelo doutor Aguinaldo, a gente está construindo esse projeto, reunindo mais pessoas para nos ajudar, para o CRO rodar o Paraná e ajudar vocês a construir esses POPs. Essa é a ideia, por isso que a gente está aqui hoje. Então, hoje é o pontapé inicial. E já, Então, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, quando fiz a minha especialização em vigilância em saúde, eu já tinha esse olhar voltado para a educação em saúde, sabe? sim. O meu TCC foi a elaboração do mini manual de biossegurança, já isso há 15 anos atrás, sabe? Eu elaborei para entregar durante a fiscalização, eu entregava esse mini manual de biossegurança para o pessoal regulado, né? Então, eu acredito muito no poder e na força. Eu acho que a Cássia também, que é professora, né? Na força da educação em saúde, na troca, no compartilhamento de saberes. Eu só estou meio triste aqui que eu estou acompanhando em tempo real que só 18 pessoas responderam o questionário. Gente, é injusto com a Simone, né? Pelo amor de Deus. Vamos Então, com 18 não vai ter oficina pelo Paraná, não. Eu já posso avisar que o presidente não vai liberar. Vocês me ajudam aí, que eu quero ajudar vocês, mas vocês me ajudam a ajudar vocês. Então, eu acho que para poder terminar aqui, Simone, eu quero só registrar uma fala da Maria Cláudia Guimarães. Olá, boa noite a todos. Sou coordenadora da Comissão de Biossegurança do CRO do Rio de Janeiro e parabenizo pela excelente explanação da doutora Simone e pela iniciativa do CRO Paraná. Então, gente, com essa fala aqui, eu gostaria de terminar agradecendo, né, a presença de todo mundo aqui. Eu acho que a adesão hoje, ela, assim, superou as expectativas. Meus colegas estavam falando, mas Cássia, foi muito pouca vaga, mas foi a primeira aproximação, a gente não tinha ideia que a resposta ia ser tão boa, então a gente está muito feliz, que a gente quer construir um espaço de troca mesmo. Conselho há alguns anos, eu acho que já desde 2022, 2021, a gente vem trabalhando, investindo nessa área de educação em saúde para os profissionais. Primeiro, a gente entrou fortemente com a saúde pública, a gente conseguiu consolidar o Congresso de Saúde Bucal no Serviço Público, que o ano passado a gente teve 2.300 profissionais participando do Congresso, que foi lá na Arena da Baixada, em Curitiba. E agora, para esse ano, eu tenho uma novidade, outro spoiler para vocês. No dia 30 e 31, a gente vai ter aqui em Londrina o primeiro congresso já formatado mais para o profissional que atua mais na área da clínica privada. Então, é um evento bem legal, construído de forma modular. Então, a gente vai ter módulo de ROF, de ortodontia, de periodontia, de endo, e a gente conta com a participação de todos vocês aí, né? O conselho que segue comprometido em ampliar cada vez mais esse diálogo. E, mais uma vez, eu quero agradecer muito a participação da Simone, agradecer a todos vocês. Olha, a gente está com quase 2 horas de palestra e a sala continua cheia. Então, Simone, eu passo a palavra para você para fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer o nosso presidente, que prontamente aceitou, aos meus colegas conselheiros, a nossa equipe técnica, que também foi ponta firme. Valeu, César, valeu, Gilberto, deu tudo certo. E da próxima vez eu prometo conseguir mais vagas no online. E sigam o conselho pelas redes sociais. Sempre tem novidade, gente. Esse ano a gente está programando muita coisa. Interaja, porque a gente vai lançar muita caixa de pergunta, muita coisa para vocês e dando norte para a gente, para onde que nós vamos. Simone, é contigo. Muito obrigada, mais uma vez, colegas dentistas, obrigado de coração por estar aqui me aguentando, né? Peço desculpa também alguma falha, alguma coisa. Também estou em processo de construção do conhecimento. Ali a gente é um processo de construção diário, né? Diário, então não é tudo que a gente sabe, mas assim, e peço que vocês acreditem no processo. Tenham paciência com a Anvisa, tenham paciência com a fiscalização sanitária, né? Mas acreditem no processo, façam aquilo que é inerente à responsabilidade de vocês, se empoderem, né, dessa responsabilidade de gerenciar o risco, né, aquilo que a gente está exposto e os nossos pacientes, né, aquela nossa responsabilidade de levar
levar o bem-estar para o nosso paciente, né? Então, obrigado mais uma vez, né? Se quiserem me seguir lá nas redes sociais, meu Instagram Siga Alicioli, né? E qualquer coisa, estou sempre às ordens, sempre à disposição, sempre acreditando no processo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, CRO, obrigado, Cássia. Ana Paula, um beijo, muito obrigado. Aguinaldo, Campo Real, todo mundo. Que Deus nos abençoe. Obrigadão. Amém. E assim seguimos. Então, boa noite. César, Boa noite. a sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.